Olá, minhas lindezas, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com a doutora Micheline. Doutora Micheline, ela é nutricionista clínica e oncológica, já trabalha com esse segmento de oncologia, né, com essa especialidade há 17 anos. Ela trabalha também no Instituto do Câncer, aqui em São José do Rio Preto, faz atendimento clínico presencial, online. Ela me ajudou muito também. Eu procurei ela quando eu estava passando por aquele momento difícil também, e ela me ajudou muito. Foi muito importante assim as recomendações, a orientação da doutora. E eu convidei ela para falar para a gente um pouquinho, né, e compartilhar com vocês todos sobre a alimentação de uma maneira geral e especificamente também para pacientes oncológicos, para quem já passou, tenha familiar ou esteja passando por esse tipo de enfermidade. Então, a doutora Micheline gentilmente aceitou meu convite. Ela está aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, alguma especialização, doutora, me perdoa. Eu vou deixar a palavra para você. Se você quiser também se complementar a sua apresentação, fique à vontade, tá bom? Obrigada, Ângela, pelo convite. É um prazer imenso estar, aqui com vocês para trazer informação sobre alimentação, nutrição, no pré, para prevenção do tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e no pós também. É muito importante a gente ter uma boa alimentação para evitar as recidivas, né? Eu sou nutricionista oncológica, como a Ângela falou, já há 17 anos, trabalhei em grandes centros em São Paulo, como o Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, então lá eu trabalhava só com crianças e adolescentes. Depois trabalhei no Hospital Israelita Albert Einstein, também com atendimento aí não só a pacientes oncológicos, mas com doenças crônicas também, né, que envolve diabetes, doença cardíaca, endócrinas, todo tipo de patologia. E passei por 10 anos no Instituto de Oncologia do Estado de São Paulo, né, que é mais conhecido aí como ICESP. Então, eu tenho bastante experiência no atendimento desses pacientes, né, pós-graduação e também experiência, que é o mais importante. E meu mestrado, né, atualmente, que eu finalizo ainda esse ano, a minha amostra, né, de pacientes foi pacientes oncológicos que estão chegando para iniciar o tratamento oncológico. Então, vou traçar o perfil desses pacientes. Tá? O que a gente vê, Ângela, que esses pacientes, normalmente, eles chegam com peso adequado, uma quantidade de tecido muscular adequado, mas se a gente pensar, os pacientes de onde eu fiz a coleta de dados, o ambulatório de nutrição lá tem cerca de 10 nutricionistas, e as nutricionistas atendem, esses pacientes chegam com uma perda de peso muito importante, tá? Para iniciar o tratamento oncológico. Então, a gente percebe que esses pacientes estão chegando para nutricionista muito tardio, né? Então, essa chegada deveria ser já no diagnóstico. É isso mesmo. Então, como a doutora acabou de se complementar a sua apresentação, vocês vejam que ela é uma pessoa, é uma especialista, está há muito tempo nesse tratamento, né, nessa ajuda, assim, para os pacientes oncológicos, então tem bastante propriedade para falar com a gente, né? Então, doutora, eu separei, assim, algumas perguntinhas aqui para a gente bater esse papo, que eu acho que vai ser esclarecedor também para muitas pessoas que são leigas, que estejam passando ou não pelo tratamento. Aí eu vou fazendo as perguntinhas e você vai respondendo, pode ser? Ah, ótimo, sim, vamos lá. Então, assim, de uma maneira geral, a gente sempre, é o que você acabou de falar, a gente chega de maneira tardia, a gente procura um tratamento depois que a gente já está enfermo, né? Que a gente já está com a enfermidade. Mas de uma forma geral, independente da enfermidade do câncer ou outra qualquer, sim, de uma maneira bem geral mesmo, o que você recomenda, assim, sobre alimentação, assim, para todas as pessoas, de uma forma geral, como prevenção no câncer, não para tratar? Ou uma forma de Sim. prevenir o câncer ou outras doenças que podem estar relacionadas também aos tipos de alimentação. Sim, na verdade, a maioria das doenças crônicas, elas poderiam ser evitadas se o indivíduo tivesse hábitos de vida saudáveis e uma alimentação saudável. Então, eu sempre falo, né, para os meus pacientes que é muito simples evitar a doença, né, pensando na alimentação. Basta você pensar, esse alimento é da forma que a natureza me oferece? Então, eu vou lá e vou colher ele, é assim que eu estou consumindo? Se a resposta for sim, para a maioria dos alimentos que você vem consumindo, então ótimo, você já está tendo um grande passo para a prevenção de diversas doenças crônicas, tá? Então,
Qual que é a base da nossa alimentação, né? Fruta, legume, verdura, carne, frango, peixe, ovos, leites. Então, da forma que a natureza está nos oferecendo. Então, eu falo muito para meus pacientes também, é muito importante a gente frequentar, né, fazer a compra desses alimentos em feira livre, em peixaria, em açougue. Evitar ao máximo o supermercado, porque muitas das vezes no supermercado a gente tem os alimentos industrializados, que por mais que não tenha, que ele esteja, está escrito ali, né, na embalagem, nossa, ele é rico em fibras, rico nisso, rico naquilo, o fabricante ele quer vender. Então, é muito importante ter essa malícia de saber avaliar se aquele alimento ele é adequado para o meu consumo ou não, e isso a gente explica em consulta, né, Ângela? Esse seria o tema aí já de uma próxima live, né? A gente vai explicar Isso como que a mesmo, gente vai escolher o produto industrializado. do alimento. E, doutora, também tem, além da qualidade dos alimentos, também tem a questão da quantidade, né? Pessoas falam normalmente, assim, Exatamente. tem que comer a cada 3 horas, mas não é comer uma montanha, comer um montão de coisa, né? Você tem que saber É, dosar as quantidades das refeições de acordo com os períodos, para também não ficar com uma sobrecarga de alimento no corpo, né? exato. Então, assim, quando o paciente passa com o nutricionista, ele faz um cálculo da necessidade calórica do dia inteiro. E depois ele vai dividir isso por refeição. Então, a gente vai estipular quais refeições o paciente vai fazer, e aí a gente vai falar, olha, nessa refeição, né, eu vou fazer um cálculo de tanto de carboidratos, tanto de proteína, tanto de gordura. Para quê? Dependendo do objetivo desse indivíduo, ou a gente vai fazer uma restrição calórica, mas ele vai receber todos os nutrientes que ele precisa, ou a gente vai fazer com que ele ganhe, recupere o tecido muscular, porque talvez está em perda de peso, isso é ruim para o tratamento oncológico, e da mesma forma a gente vai adaptar todos os nutrientes daquela refeição. Então, isso depende muito do objetivo do paciente naquela consulta. Entendi. Tá? Então, é muito importante a gente fazer esse cálculo, porque senão, vamos supor, o paciente quer perder peso, se numa refeição ele come uma quantidade de fruta muito exagerada, que não é adequado, né, específico para aquele paciente. O que pode acontecer é uma sobrecarga de fruta, uma quantidade muito grande de caloria, e ele não vai usar essa caloria naquele momento, ele vai estocar. Então, não é porque é fruta, legume, verdura que ele pode comer também quanto ele quiser. Tudo tem quantidade, isso é muito individual. É isso mesmo. É o que você falou, a dieta vai depender muito do paciente, né? Do que ele está buscando e do que ele está precisando, né? É muito Exatamente. específica, né? Tá bem, doutora. Agora vamos falar sobre realmente o tratamento do câncer. Na verdade, assim, o tratamento para combater o câncer, que é a quimioterapia, principalmente, depois a rádio, mas na quimioterapia, que a gente, por experiência própria, fica mais, com o organismo mais sensível e tudo mais. E a gente fala também que durante após o diagnóstico do câncer, a gente tem que redobrar os cuidados. Tem que ter cuidado o tempo todo com a alimentação, mas quando a gente é diagnosticada, assim, acende aquela luz, assim, né? Então, o que Exato. você, de uma maneira geral, recomenda para os pacientes oncológicos, qualquer tipo de câncer, durante o período de tratamento da quimioterapia, onde o seu organismo está mais sensível, mais debilitado? Qual o tipo de alimentação que você recomenda? Essa mesma alimentação rica, né, em alimentos de origem animal, vegetal, natural, é recomendado para o paciente que está em tratamento oncológico. Porém, aqui é muito importante a gente lembrar, né, Ângela, que o tratamento de quimioterapia, de radioterapia o próprio pré e pós-cirúrgico, ele envolve um paciente que muitas das vezes está com sintomatologia da doença. Então, esse paciente pode apresentar quadros de falta de apetite, de náusea, de vômito, a boca pode ficar seca, ou ele pode sentir um sabor ruim do alimento, ou um sabor diferente. Ele pode ter diarreia, ele pode ter constipação, né, que é o intestino preso. Então, tudo isso vai dificultar com que esse paciente consiga se alimentar de forma adequada. Então, o que a gente recomenda? Essa alimentação saudável é importante durante o tratamento também, mas talvez ele vai precisar de uma ajuda de um nutricionista oncológico para conseguir manejar todo esse sintoma que a gente acabou de referir aqui. Por que isso é importante? Então, tem muito paciente que está com sobrepeso, principalmente de pacientes com câncer de mama, câncer de próstata, que a gente sabe que é um fator de risco para desenvolvimento de câncer nesses locais, né?
Esses pacientes chegam, né, com um quadro de sobrepeso, muitas das vezes de obesidade, um aumento de gordura corporal importante, e aí ele não procura um nutricionista. Então, ele começa a diminuir a quantidade que ele vinha comendo, ou ele começa a perder peso, e isso a gente sabe que tem impacto no tratamento dele, porque isso já está muito bem respaldado por dados científicos, pela literatura, de que aquele paciente que vai perdendo peso, não importa a quantidade, mas se essa perda de peso não é intencional, aquele indivíduo não queria perder aquele peso, ou ele mudou a alimentação, né? Ele deixou, não está conseguindo fazer as suas refeições que ele fazia com prazer como antes, ele já está em risco nutricional. Então, o que as guidelines, as diretrizes para paciente oncológico recomenda? Fez o diagnóstico do câncer? Já marca uma consulta com o nutricionista. Por quê? Porque ela vai te orientar ali no primeiro momento, tirar suas dúvidas, tirar os mitos que são grandes também, né? Vai te acompanhar durante todo o seu tratamento, talvez você não precisa passar em consulta todo mês, mas vamos supor, cada 3, cada 4 meses, ou quando tem algum problema, você sabe quem procurar, quando quer tirar alguma dúvida, você sabe quem procurar, para você ficar muito bem fortalecido e nutrido e conseguir passar por esse tratamento. Porque essa perda de peso, ela vem com uma perda de tecido muscular. E essa perda de tecido muscular tem impacto no quê? Em dose de tratamento, dose de quimioterapia. Então, se o paciente vai perdendo muito peso, ele vai tendo muita toxicidade, tanto toxicidade do fígado, quanto toxicidade renal, quanto toda essa sintomatologia que eu falei, e aí o paciente não consegue comer, ele vai desnutrindo, emagrecendo. Por mais que ele está com sobrepeso e obesidade, ele vai perder tecido muscular. E isso vai ter impacto na dose do tratamento. Então, o médico não consegue dar toda a quantidade, né, daquele medicamento, daquele quimioterápico para aquele doente. Tá? Então, a massa diminui corporal, né, dose, doutora? isso, acaba diminuindo dose, e aí esse paciente não consegue ter o benefício esperado daquela quimioterapia. A chance também de diminuir a sobrevida desse doente, né? Então, as chances de cura desse doente também diminui. Então, a nutrição ela é fundamental durante todo o tratamento oncológico. Os médicos, oncologistas, cirurgiões deveriam orientar esse paciente, mas muitas das vezes tem tanta coisa para ser abordada em consulta que acaba passando e só vai encaminhar esse doente para o nutricionista quando ele tem uma perda de peso ou que impactou no tratamento dele. Infelizmente, é assim que a gente observa, né? É verdade. Por E isso que até é mesmo uma importante. cirurgia, né, Ângela? O paciente que vai passar por uma cirurgia, principalmente de médio e de grande porte, ele tem que estar com essa boa nutrição e é importante também ele cuidar fazer um preparo imunológico, que a gente fala, que é toda uma oferta de nutrientes para esse paciente 7 dias antes e 7 dias depois da cirurgia, para melhor recuperação e prevenção de infecção também. É isso mesmo. Por isso que é importante esse bate-papo, essa orientação, como eu disse no começo do vídeo, que as pessoas muitas vezes nem procuram por falta de conhecimento mesmo, são leigos, né? Então, de fato, você tem Exato. razão. Os médicos, oncologista clínico, cirurgião, enfim, todas as pessoas profissionais envolvidas deveriam já fazer essa orientação para que busquem, né, uma ajuda, um nutricionista profissional para orientar, né, nessa fase. Doutora, e a gente está falando da nutrição do paciente oncológico, todos são recomendados suplemento nutricional ou vai depender do caso também? Como é que é essa questão dos suplementos? Depende muito do caso, né, Ângela? Então, a gente tem suplementos no mercado, vários tipos de suplementos. Então, a gente tem suplementos só de proteína, nós temos suplementos hipercalóricos, mais normoproteicos, hipercalóricos, hiperproteico, suplementos só de carboidrato, suplementos só de vitaminas, de minerais. Então, existe uma gama no mercado de suplemento. O que nos atrapalha como nutricionista é que o paciente pode ir na farmácia e comprar esse suplemento sozinho. Muitas das vezes, tem até estudo mostrando isso, que mais de 50% dos pacientes que chegam para iniciar uma consulta com o nutricionista, ele já chega tomando algum tipo de suplemento. O problema disso, né, é que ele pode estar tomando um suplemento que não é específico para o caso dele, vamos supor, um suplemento rico em proteína, vou dar um exemplo, e esse paciente está com uma toxicidade renal importante, ou seja,
a quimioterapia ou o tratamento dele está provocando alguma lesão ali no rim, ele está com dificuldade, né, do trabalho desse rim. Se ele colocar um suplemento rico em proteína, ele vai dificultar ainda mais esse processo. Um outro exemplo, o paciente diabético. Muitas das vezes, a maioria dos suplementos tem um carboidrato simples. Então, ou vai ter uma sacarose, ou vai ter um tipo de açúcar diferente. E se esse paciente é diabético está tomando qualquer suplemento, ele pode comprometer a glicemia dele, que vai atrapalhar o tratamento dele também. Ele fica mais com uma predisposição maior para desenvolver infecções, né? Descompensar a glicemia. Então, assim, os suplementos estão para venda no mercado, você pode chegar e comprar, mas o que eu oriento os pacientes, né, durante todas as minhas lives, conversas, para que busque uma orientação com o nutricionista, porque talvez só um ajuste na alimentação é o suficiente para você atender todas as suas necessidades. Então, a gente vai ajustar a alimentação no primeiro momento. Se esse paciente continua tendo dificuldade para se alimentar, a gente pode fazer suplementações caseiras, não precisa entrar com suplemento industrializado. Em último caso, a gente vê que não vai ter mais jeito, a gente entra com suplemento industrializado, mais específico para aquele caso, onde a gente diagnosticou em uma consulta nutricional que é preciso entrar com suplemento X, né? Específico para o paciente, né? Para a situação, para o caso do paciente, né? Não comprar indiscriminadamente, tomar qualquer um, né, doutora? Exatamente. Até existe uma recomendação, Ângela, a gente falando disso é muito importante eu passar essa informação. A World Cancer Research Fund, né, que é um órgão que estuda prevenção do câncer relacionado à dieta, estilo de vida, alimentação saudável. Então, eles já estão aí quase 20 anos estudando essa interação. O que é que eu preciso fazer para prevenir o câncer durante o tratamento? Então, uma das recomendações dele é que para o indivíduo não faça uso de suplementos nutricionais se não for detectado uma deficiência nutricional. Então, se tem uma deficiência nutricional, o nutricionista vai prescrever uma suplementação. Se não tem, se não foi detectado, não use, né? Porque a gente sabe que essas suplementações mega dose, principalmente de cápsula, de vitaminas, de minerais, tem associação com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Isso já está provado também em literatura e é uma das recomendações para prevenção. Então, ao invés de ir lá investir lá em uma cápsula, que muitas das vezes vai pagar o preço de uma consulta com o nutricionista, invista uma consulta para ter um hábito, né, alimentar mais saudável, mais adequado. É isso mesmo. Doutora, com relação à carne vermelha também, que a gente escuta bastante, né, que principalmente pacientes que estão com câncer, estão em tratamento, assim, deve se evitar. Eu digo principalmente porque a gente ouve que todo mundo deve evitar muita carne vermelha, né? O que você tem para dizer para nós sobre a carne vermelha, sobre o consumo de carne vermelha? Esse mesmo órgão que eu acabei de falar, né, que fala para evitar o consumo de suplementos nutricionais desnecessários, eles também fazem uma recomendação, né, baseado nesses estudos que eu falei para vocês aí há 20 anos, onde eles nos trazem a informação de que, para a prevenção do câncer, a gente não deve ultrapassar a ingestão de 500 gramas de carne vermelha por semana. Então, o que seria carne vermelha? Carne bovina, carne suína, carne de cordeiro, tá? Então, é muito importante eu consumir a carne vermelha, se você já tem o hábito, se você gosta, né? Se você é vegetariano, a gente vai trabalhar de outra forma. Mas se você já tem o hábito de consumir a carne vermelha, não tem necessidade de você tirar a ingestão dela. Mas você não deve ultrapassar de 500 gramas dela crua por semana. Ou dela preparada, 300 gramas por semana. O que seria 300 gramas, né, Ângela? Um bife médio do tamanho da palma da mão, nada muito grosso. 3 colheres de sopa de carne moída, 1 cubo médio de carne cozida, isso equivale a mais ou menos 100 gramas. Então, vou dar um exemplo. Se o indivíduo consumiu carne vermelha no almoço, no jantar e no almoço do outro dia, já deu a cota dele da semana de carne vermelha, né? Se isso foi carne bovina ou suína. Os outros dias, o indivíduo precisa consumir o quê? Frango, peixe, ovos. Então, a gente sabe que a carne vermelha tem associação com câncer, principalmente do trato gastrointestinal, estômago, intestino, pâncreas. Então, se você já tem um histórico, né, de câncer nessas regiões, o ideal é você limitar para essa quantidade. Não é que, essa semana eu consumi só carne vermelha, nossa, eu vou ter câncer, né, vou ter câncer. Não é isso. É a frequência.
Então, a maioria dos dias do ano, ele consome mais carne vermelha, e ele não tem uma boa ingestão de frutas, legumes, verduras, que é o que vai proteger o intestino desse indivíduo também. Então, não é só, eu vou comer uma quantidade muito grande de carne vermelha e isso vai me provocar o câncer. Não é isso. O câncer, ele é multifatorial, tá? Então, não é só a questão da carne vermelha, é uma alimentação equilibrada, como a gente acabou de falar aqui, é exposição a outros agentes também que são cancerígenos, que vai te levar a uma predisposição ao desenvolvimento do câncer. Entendi. E o frango, doutora? Você falou da carne bovina, suína e frango. O frango, né? Ultimamente a gente vê um uso indiscriminado, né? De antibiótico, de aqueles frangos de cativeiro que fica ali, né? Comendo ali sem ficar ao ar livre, estressado. Então, o ideal é a gente sempre escolher essa carne ou qualquer alimento que a gente for consumir, de preferência orgânico, ou o frango, vamos supor, o frango caipira, né? Ele é melhor do que esses de granja, tá? Até pela quantidade de nutriente que vai ter ali, né? Pelo consumo que esse frango teve, foi solto, ele comia restos de comida, comia, né, milho, as coisas mais saudáveis ali. Então, isso também tem impacto na nossa alimentação. O orgânico aqui em Rio Preto, Ângela, a senhora é de Rio Preto? De Rio Preto. De Rio Preto. Então, acredito que grande parte das pessoas que estão nos assistindo, talvez seja daqui de Rio Preto, né? Aqui a gente tem grandes produtores de orgânico. Se vocês digitarem no Google aí, produtores de orgânico Rio Preto, vocês vão achar, tá? Ou se quiser depois eu vou deixar meus contatos, eu posso passar esses produtores também. Normalmente você salva o contato deles no WhatsApp, e todo mês eles mandam para a gente a lista, né? Todo mês não, toda semana a lista de orgânico que tem e eles te entregam na porta da sua casa. Então a gente tem essa facilidade aqui. Que bom, ótimo, excelente, doutora. Doutora, agora um assunto que a gente escuta muito mesmo, né? Sobre o consumo de açúcar. E o açúcar, que a gente ouve falar, como leigos, assim, olha, o açúcar, ele é um condutor do câncer, ele é um alimento para o câncer. O que você tem para falar para a gente sobre o açúcar? Então, vamos lá. O açúcar, de modo geral, né, que inclui até o mel, apesar de ser mais natural que o açúcar, não tem processamento, é um tipo de açúcar. Então, é um alimento pobre em nutriente, rico em caloria e em carboidrato. Então, falar assim, a gente deveria consumir açúcar? Não, não tem necessidade, tá? Então, não tem nenhum nutriente que vai ajudar o nosso corpo a trabalhar adequadamente. Por quê? Porque todo alimento já tem o açúcar dele. Então, se a gente pensar, o legume tem o açúcar dele, né? O carboidrato, a batata, a mandioca já tem, a fruta tem. Então, tudo que a gente come tem uma quantidade de carboidrato que a gente fala, que é o açúcar desse alimento. Então, o que começou a ser divulgado, né? Por blogueiros, por profissionais que não são da área, de que o açúcar alimentava o câncer, ou até charlatões, né? A gente vê alguns profissionais, infelizmente, da área da saúde, falando que isso acontece. Na verdade, tudo que a gente come vai alimentar nossas células e, consequentemente, vai alimentar o câncer, tá? A célula cancerígena. Se eu consumir açúcar, a recomendação de açúcar para a população é que a gente não passe aí de uma colher de sobremesa por dia. Então, se a gente consumir um docinho todo dia, não tem problema. Se eu quero adoçar o meu café com açúcar, desde que não passe dessa quantidade, ok. Mas o que a gente vê na nossa prática, né, Ângela? A gente vê que o indivíduo, ele adoça o cafezinho de manhã à tarde com açúcar. Depois do almoço, ele acaba comendo um doce com açúcar. Ele come um bolo simples com açúcar. Então, o problema está no excesso de consumo de açúcar que ultrapassa essa colher que eu falei para vocês. E aí, esse excesso de consumo de açúcar vai fazer o quê? Se eu não vou utilizar esse açúcar naquele momento, ele vai estocar. A gente vai estocar no nosso corpo, que eu não utilizei, na forma do quê? De gordura. Então, ele faz um processo de favorecimento, de aumento de gordura corporal. Esse aumento de gordura corporal, quando a gente tem um processo crônico no nosso corpo, então, a gente sabe que a gordura corporal nossa está alta, né? Acaba que desenvolvendo um processo inflamatório crônico, e esse processo inflamatório crônico, pelo excesso de gordura corporal,
está sim associado com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, não é direto, eu vou comer açúcar, vai alimentar o meu câncer, não é isso. É que o processo de aumento de gordura corporal tem associação com o desenvolvimento de câncer pelo processo inflamatório crônico. Agora, se eu deixar de comer tudo que tem carboidrato, então vou deixar de comer arroz, batata, mandioca, vou deixar de comer pão, bolo, bolacha, eu vou matar a minha célula cancerígena de fome? Não, nem vai matar nossas células normais de fome. Por quê? Porque o nosso corpo se adapta. Então, se eu não tenho carboidrato na nossa alimentação, eu vou degradar o meu corpo para gerar energia, muitas das vezes degradando o músculo. Então, vou degradar o músculo, vai gerar energia para minhas células normais e para minha célula cancerígena. E aí, o problema disso é que eu vou perdendo tecido muscular que tem associação com o desenvolvimento de câncer, né? Que tem associação com o mau prognóstico da doença oncológica, como a gente falou lá no começo, né? Então, não tem essa associação de que, eu vou tirar o açúcar e vou matar minha célula de fome, né? Então, é esse processo que eu acabei de falar. E a gente tem que ter uma alimentação saudável, e engloba também nessa alimentação saudável ter o prazer em comer. E muitas das vezes o indivíduo gosta de comer um chocolate, a gente ensina esse indivíduo a comer um chocolate com pelo menos 70% cacau, a comer um doce de vez em quando, não tem problema. Mas eu chamo todos vocês a sentir o sabor real do alimento, e não o sabor doce, né, para mascarar o amargo do café. Então, tem que sentir o sabor real do café, o sabor real do suco de limão, né, e não o sabor doce, como a nossa mãe aí, infelizmente, atrapalhou nosso paladar durante a introdução alimentar. Hoje a gente já não vê mais isso, né? Mas antigamente as mães adoçavam a mamadeira com algum engrossante que tinha açúcar, ou mesmo com o próprio açúcar, e que acabou não permitindo que a gente sentisse o sabor real do alimento e desenvolvesse o paladar para aquilo. É verdade. Você falou, e depois da nossa consulta, assim, eu passei a tomar o café sem açúcar e o leite sem açúcar, por exemplo, e tem realmente, o que você falou, o sabor real dos alimentos, né? Tem um prazer em a gente sentir o sabor natural real do alimento. E a gente acaba se acostumando, né? A gente acaba se acostumando. No começo, o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente vai achar amargo, esquisito, mas depois a gente se acostuma, é muito bom. Doutora, e com Exato. relação a muitas pessoas falam, não toma nada de açúcar, mas pinga lá 10 gotas de adoçante, né? Um monte de adoçante. O adoçante em si também tem açúcar, né? O adoçante, na verdade, ele serve para... É um alimento industrializado. A grande maioria, ele não é natural, né? Nós temos alguns naturais aí, como o xilitol, a estévia, mas a maioria dos adoçantes que a população consome, ele é industrializado, extraído de algum alimento, assim como o açúcar. Então, ele tem poder de adoçar aquilo ali, mas o que a gente vê de associação? Quando o paciente é diabético, ele não consegue tirar o doce de jeito nenhum, né, vamos supor, do líquido, como eu ensinei aqui, para a gente sentir o sabor real do alimento, ele pode adoçar, mas precisa escolher um adoçante, porque senão vai alterar a glicemia dele. E o que a gente vê? Os trabalhos mostram que o uso do adoçante é em grandes doses, sabe? Uma quantidade muito alta de dose de adoçante para favorecer o desenvolvimento de câncer. Então, se você for utilizar algum adoçante, você colocar uma quantidade mínima, 3 gotinhas, né? Porque a partir do momento, você coloca ali, vai adoçar uma xícara de café com leite, você coloca 3 gotinhas, já é o suficiente para você adoçar. Não adianta você colocar ali um monte de adoçante naquela xícara, como a Ângela falou, 10 gotas, porque o poder de adoçante daquele adoçante, né, já não é mais suficiente para adoçar, ele vai amargar o seu café com leite, porque muitas das vezes as pessoas falam que têm dificuldade de consumir adoçante, porque não é para consumir um monte, são gotinhas só. Isso não vai ter prejuízo na sua saúde, nada disso, desde que você utilize pouco também. Agora, se começar a utilizar uma quantidade muito grande, aí tem sim influência no desenvolvimento de outras doenças crônicas. Exato. Doutora, agora uma outra questão também que me veio na cabeça. Com relação ao uso do micro-ondas, a gente escuta também que o micro-ondas, por conta das suas ondas, assim, ele também favorece o desenvolvimento do câncer. É real essa história? Não é real, Ângela. Pode utilizar o micro-ondas tranquilamente, tá? Para preparar alguns alimentos, até
consulta eu ensino bolinhos de caneca simples para fazer, né? Pãozinho de micro-ondas. Então, não tem associação do preparo ou aquecimento do alimento no micro-ondas com o desenvolvimento de câncer. Vocês podem usar tranquilamente. Só chama atenção aqui a idade desse micro-ondas. Então, o micro-ondas, ele precisa estar muito bem limpo. Você não pode deixar o micro-ondas sujo lá, ele tem que estar muito bem limpo. E também fazer manutenções. Então, ele tem prazo também, né, de uso. Então, não deve ficar muito tempo. Se você está vendo que ele está esquentando demais o alimento ali dentro, já não está com funcionamento adequado, então, o ideal é levar esse micro-ondas ou para manutenção, ou você trocar por outro. Então, ele tem o tempo vida de útil dele ali também. Só cuidado com isso, porque tem gente que compra micro-ondas e começa, nossa, está esquentando demais, mas nem percebe, né? Não se liga que pode estar acontecendo alguma coisa ali. Só cuidado com essa relação, tá? Então, o micro-ondas não está associado com desenvolvimento de câncer, pode utilizar tranquilamente, mas é muito importante ficar de olho no se esse micro-ondas está com funcionamento adequado ou não. Entendi. Doutora, uma outra questão sobre alimentos que eu acabei deixando passar, com relação também, que eu ouvi muito nesse período, com relação à higienização dos alimentos, né? A gente falou de consumir os alimentos mais naturais possível, da feira, direto do produtor, orgânicos, mas tem todo um cuidado também que nós temos que ter com a higienização, né? Alguns falam, coloca lá com bicarbonato de sódio, um outro produto, deixa um pouquinho de molho, o que você recomenda? Então, vamos lá. A higienização dos alimentos é muito importante para quem está em tratamento oncológico e também quem não está, certo? É muito importante a gente fazer a higienização correta. A maioria dos pacientes chega em consultório, quando eu questiono como que está a higienização dos alimentos, eles falam que usam vinagre, grande parte deles usam vinagre para higienização, porém vinagre não mata bactérias, vírus, nada disso. Infelizmente, a gente não consegue enxergar a bactéria, o vírus no alimento, só se a gente tivesse um microscópio. Então, como que deve ser feita a higienização de fruta, legume, verdura, né, para a gente conseguir matar essas bactérias? É muito importante deixar uma buchinha, né, só para a higienização desses alimentos, separado. E frutas de casca grossa, a gente pode lavar com água e sabão, com bucha mesmo, porque a gente não vai consumir a casca. Então, vou dar um exemplo. Melão, melancia, laranja, manga, esses a gente pode lavar com água e sabão. Agora, folhas, não tem como lavar com água e sabão, né? Então, como que a gente vai fazer essa higienização para ser adequada? Nós vamos utilizar o hipoclorito de sódio. O hipoclorito a gente acha na seção de legumes e verduras do supermercado para compra, ou o posto de saúde distribui o hipoclorito gratuitamente. Basta que você vá com o seu cartão SUS no posto de saúde e eles vão te dar tantos hipocloritos e acabou, você pode voltar lá para retirar. O hipoclorito precisa ler o rótulo, porque cada fabricante tem um tipo de diluição diferente. Então, você vai colocar lá tantas gotas para tanto de água, vai deixar de molho por tanto tempo. Ou ainda, a gente pode utilizar água sanitária, que a gente usa em casa para lavar banheiro, para lavar casa, lavar roupa mesmo. Só que é importante ler o rótulo dessa água sanitária. As que podem ser utilizadas para higienização dos alimentos, vai estar escrito lá. Pode ser utilizada em higienização de alimentos, tratamento de água. Normalmente, você vai utilizar uma colher de sopa para cada litro de água. Vai deixar de molho as frutas, né, de casca fina, morango, uva, as folhas nessa solução, de 20 a 30 minutos. Depois você vai tirar essa água e vai passar em água corrente se você mora em grandes centros. Vamos para a água de Rio Preto, ela é tratada, né? Agora, se morar num sítio, o importante é você passar essa fruta ou essa folha em uma água que seja tratada e não, né, água de poço, nada disso, tá? Aí, o que a gente consegue prevenir? Infecção. Porque tem muito médico ainda que tem aquela ideia de que tem que comer só coisas cozidas, né? Mas a literatura nos mostra que durante o tratamento oncológico não tem essa necessidade. Se a gente fizer essa higienização correta dos alimentos, você pode sim comer fruta, legume e verdura, que não vai trazer risco para a sua saúde, para você desenvolver uma infecção, nada disso.
O Entendi. risco do paciente que está em tratamento de quimioterapia é que a quimioterapia acaba destruindo algumas células normais também, e acaba destruindo as células de defesa branca, né, lá do sangue. E qualquer bactéria que entre em contato com o seu corpo pode trazer uma infecção. Então, por isso é muito importante evitar coisas de bares, lanchonete, coisa de rua, porque você não sabe a procedência e a higiene, e ter cuidado com os alimentos, a higiene dos alimentos, higiene pessoal também, para isso não acontecer. Isso. O nosso organismo vai ficar mais fragilizado, principalmente nesse período, né, da quimioterapia, por conta dos glóbulos brancos. Exatamente. Não, excelente. E já que a gente falou um pouquinho de água, também a gente escuta falar assim, ó, não toma água junto com as refeições, faz mal. É isso mesmo? Não deve tomar junto com as refeições, doutora? A água junto com a refeição, depende da quantidade. Se for um copinho americano, não vai te trazer problema nenhum, tá? Você pode sim consumir água, até se é um estudo recente, Ângela, que eu estou para postar, né, no meu perfil, que aqueles indivíduos que colocavam limão na água e tomavam junto com a refeição, a digestão dessa refeição, desse almoço, desse jantar, era muito mais rápido, muito mais fácil. Então, aqueles indivíduos que estão com uma sensação de que está com muita saciedade, que aquilo não digere, talvez essa é uma forma de ajudar essa digestão. Espremer limão na água, mas sem adoçar, né? O limãozinho ali na água e tomar para ajudar na digestão. Mas a gente tem alguns problemas. Aqueles pacientes que estão com náusea, né, enjoados, a gente pede para evitar líquido durante a refeição, porque senão fica mais fácil, vai ficar nauseado, fica mais fácil para esse alimento voltar. Indivíduos que têm dificuldade em relação à falta de apetite, então, se ele encher o estômago dele com água, talvez ele não vai conseguir comer tudo que a gente pediu naquela refeição. Então, isso é muito individual. Consumir líquido junto com a refeição não tem problema, desde que não seja uma quantidade muito grande. E também existem estratégias, não é todo mundo que vai poder fazer, né, tomar esse líquido aí junto com a refeição. Mas é muito importante a gente, se você falou da água, é muito importante a gente ressaltar a importância da água no tratamento oncológico. Então, os indivíduos, para saber o quanto eles precisam tomar de água por dia, basta fazer um cálculo. 30 ml, de 30 a 35 ml, vezes o seu peso. Você vai achar, vamos supor, se você pesa 50 quilos e você vai fazer o cálculo de 30 ml, você vai precisar tomar em torno aí de 1,5 litro de água por dia. Por que é importante essa água? Porque mais de 70% do nosso corpo é formado de água. Se eu não tomar essa água, o meu corpo vai tirar de onde tem para conseguir trabalhar. Muitas das vezes ele tira do trato gastrointestinal, ressecando a boca, o intestino, dificultando esse indivíduo a ir no banheiro. E se ele está em tratamento de quimioterapia ou se ele toma muita medicação, a gente vai ter uma dificuldade também de eliminação desse quimioterápico e dessa medicação na urina. Então, isso vai ficar muito tempo ali circulando no sangue do indivíduo, trazendo sintomatologias, né? Tudo que a gente não quer. Então, o medicamento entrou no seu corpo, ele precisa sair. E a principal forma dele sair é através da urina. Então, por isso a importância de tomar bastante água. Fundamental, né? O consumo de água não só para o tratamento, né, da enfermidade câncer e outras mais, mas rim e outras doenças mais, né? A água é realmente Isso, fundamental. prevenção mesmo. Prevenção. Doutora, e uma outra coisa, a gente está chegando no final já, vou perguntar, eu, principalmente nesse período que eu estava em tratamento, a gente também escuta muita coisa sobre alguns alimentos que são combatentes do câncer, não são preventivos, são combatentes. Por exemplo, come noni, faz chá de noni, chá de graviola, todas essas crendices assim populares assim, é mito, isso é verdade? O que você fala sobre essas recomendações desses alimentos milagrosos? Sim. Não tem evidência científica, né, Ângela? Então, o que a gente sabe hoje que trata o câncer? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, hormonioterapia. Então, até o momento, a gente sabe que é esse o tratamento que existe. Se existisse algum chá milagroso, né, o chá de noni, chá de graviola, com certeza o seu oncologista te passaria, o nutricionista te recomendaria também. Todos nós iríamos prescrever. Mas a gente sabe que não tem evidência científica relacionada a isso. E o que é pior, né? Então, tem muito indivíduo que chega para a gente tomando garrafadas que o vizinho faz, que alguém faz, ou chega tomando cápsula de cúrcuma com piperina, de chá branco, de chá verde, de extrato de tudo que é coisa.
ou mesmo chá. Então, tudo isso, gente, é medicamento, tá? Apesar de vocês conseguirem comprar livremente aí, isso é um medicamento. Então, isso pode te trazer toxicidades, então, diminuir o funcionamento do seu fígado, do seu rim, atrapalhar seu tratamento. Ou existem ainda interações desses chás, dessas garrafadas, desses extratos, né, que são cápsula, com diversas quimioterapias. Então, você toma ali pensando que está ajudando e muitas das vezes está atrapalhando. Então, a maioria das vezes, o que a gente vê? Vai atrapalhar, de alguma forma. Ou vai te trazer toxicidade pela quantidade que você está tomando, ou vai atrapalhar o funcionamento do quimioterápico, a ação do quimioterápico, diminuindo a ação dele, ou potencializando, que também a gente não quer, porque tudo é calculado, né? Muita dose de quimioterapia é calculada ali em cima do seu peso, tudo certinho, para não te trazer toxicidade. Porque se traz toxicidade, atrapalha todo o seu tratamento. Então, a minha orientação, se você quer tomar alguma erva, algum chá, algum fitoterápico está te recomendando, converse com o seu oncologista. Não esconda nada do oncologista do que você está tomando, mesmo que você ache, isso aqui não vai me fazer mal. Tem que falar para ele. Se ele liberou, ótimo. Então, vai lá e faça o uso. Ou nutricionista oncológico, ou oncologista, precisa saber do uso dessas ervas, dessas até cápsula que você acha que, nossa, tá me ajudando, acho que está me ajudando, mas fale para um oncologista, porque pode ter interação e prejudicar o seu tratamento. Exatamente, está interagindo não de forma benéfica, mas prejudicial, né? Infelizmente as pessoas querem ajudar, né, Ângela? Então, assim, familiar chega com um comprimidinho, fala, isso aqui vai ser bom para você, ouvir falar isso, isso. Uma plantinha. Aceita o presente, né? Talvez é uma possibilidade da gente trabalhar isso depois do tratamento, então guarda lá, e aí conversa com o oncologista pós-tratamento, se você deve fazer uso ou não, ou mesmo com o nutricionista, que é o caso de uma paciente que eu acabei de atender. Então, chegou lá com uma cápsula de zinco, de alguns nutrientes, que naquele momento ali não vai ser benéfico para ela, mas quando a gente terminar a quimioterapia, ela vai poder se beneficiar com isso. É a hora aí da gente prescrever algumas coisas sim, até para melhorar a saúde dela no pós-tratamento, mas durante o tratamento, menos é mais, sabe? É verdade. E com a recomendação médica, né? A recomendação e acompanhamento sempre, né? Doutora, estamos chegando ao fim. Eu queria ver se você tem alguma recomendação para falar assim, para as pessoas. Pacientes, por exemplo, oncológicos, que já passaram pelo tratamento, já fizeram a cirurgia, rádio, e aí a gente fica em acompanhamento, pelo menos durante 5 anos, às vezes até mais. O que você recomenda? Acabei o tratamento, agora já posso comer isso, comer aquilo. De uma maneira geral, eu penso, e até aprendi também, até com você também, que a gente deve manter uma forma saudável, né, de alimentação. Independente, assim, se você já está curado ou não. O que você recomenda de uma maneira geral para o pós-tratamento para o pós-tratamento das etapas do câncer, né? Que é a quimio, a rádio, né, a cirurgia. O que você tem para recomendar? Durante o tratamento oncológico, Ângela, talvez é um pouco difícil a gente trabalhar a qualidade da alimentação por conta dessas sintomatologias que a gente falou, mas a gente ainda já começa a trabalhar a qualidade, tá? Mas no pós-tratamento é muito importante o indivíduo pensar nessa qualidade da alimentação, mudança de hábito alimentar, mudança de estilo de vida. Por quê? Porque durante 5 anos pós-tratamento oncológico, esse paciente pode ter recidivas, que a gente fala, ou seja, essa doença voltar. Então, todo hábito errado que esse indivíduo tinha ali ao longo da vida, ele precisa mudar. Porque se ele não mudar durante toda, né, a sua vida, ou mesmo durante o tratamento oncológico, a chance dessa doença voltar, por ele estar exposto ali né, a agentes carcinogênicos, é grande. Então, esse pós-tratamento, como você já passou por tudo, está super tranquilo, invista, né, em um cuidado nutricional adequado, em uma prática de atividade física, em uma vida, estilo de vida saudável, sem muito estresse. Mude a sua vida para que você tenha mais saúde e consiga prevenir não só o câncer, mas também diversas doenças crônicas. Porque pós-tratamento, muitas das vezes você também vai ter predisposição a desenvolver uma hipertensão, um diabetes, um problema renal, pelo tratamento que você fez, né? Você tem mais susceptibilidade. Então, eu falo que é muito importante aí você pensar em cuidar da sua saúde para que isso não aconteça, tá? Nem a recidiva, nem o aparecimento de outras doenças crônicas. É isso mesmo, doutora.
Então é isso, doutora, assim, acho que as perguntas, o bate-papo que a gente fez foi bastante importante, bastante útil. O objetivo desse canal realmente é isso, é levar essa instrução para as pessoas, levar esse conhecimento, porque muitas vezes a gente acaba fazendo tomando uma decisão, fazendo uma alimentação inadequada, por falta realmente de conhecimento, né, falta de orientação. Então, foi de suma importância, assim, a sua presença aqui nesse canal, com suas orientações. Te agradeço muito, assim, por ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante das orientações recebidas e que eu recomendo para vocês, minhas lindezas, vamos escutar o que a doutora falou, vamos seguir as recomendações, vamos nos alimentar bem, vamos procurar o profissional nutricionista de maneira adequada para a gente mudar o nosso estilo de alimentação, nosso estilo de vida. Eu acho que tudo isso é de suma importância. Eu queria mais uma vez te agradecer, doutora. E como você mesmo já autorizou, agora há pouquinho você disse, eu vou deixar os seus contatos aqui para os meus amores, assim, se quiser te contatar, se quiser tirar alguma dúvida, agendar, pode ser? Sim, eu agradeço, viu, Ângela, pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Se vocês quiserem, né, alguma outra temática diferente, a gente pode ir trabalhando aí. Né, como eu falei, se for falar de produto industrializado, tem uma gama aí, bastante coisa para a gente conversar, de sintomatologia da doença. Eu estou sempre à disposição, né, lá no Instagram, onde eu frequento mais e posto com mais, né, posto com mais frequência, Orientações, dicas. né? Aí eu vejo o Então, Instagram muito isso. bom, assim, o conteúdo do Instagram. Muito Sim, instrutivo. sempre deixo dicas ali. Então, se quiserem mais informações, me chame no direct também. Se for uma, né, uma dúvida pontual, eu posso esclarecer. E eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Muito Obrigada eu. obrigada. É isso, minhas lindezas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, familiares, lá no canal. Se inscreva e compartilha, porque é uma recomendação, uma orientação, um bate-papo super importante. A alimentação é a principal base da nossa vida, né? Então tá, meus amores. Que Jesus os abençoe, que Mãezinha nos proteja. Um beijo a todos. Obrigada, doutora. Amém. Um beijo, meus Beijo. amores. Tchau, tchau.